Então, quando nós chegamos, né, num estágio já de maturidade na compreensão da própria Federação Espírita Catarinense, ou da federativa que a gente está envolvido na tarefa, a gente começa a dispor, então, da nossa contribuição, né, para uma coordenação regional diária. Essa função, embora ela seja já muito antiga no movimento espírita aqui do nosso estado, ela não estava ainda dentro do documento, né, dentro do estatuto ou dentro do regimento interno. Então, a gente teve, né, um grande período ali de maturação, né, para fazer com que essa atividade que era desempenhada ela fosse organizada e compusesse, então, o regimento interno da FEC, né, já que o estatuto, né, encaminhava essa possibilidade, e então o regimento vem nos trazer, né, desde fevereiro do ano passado, essa organização, que já era algo que estava maturando, né, há algum tempo, né, com essa estrutura informal que existia, né, e que é essencial para que a atividade regionalmente, né, dentro de cada uma das áreas, ela ocorra. Então, como é que ela está disposta dentro do nosso regimento interno? Artigo 102 e seguintes, tá? Então, eu vou trazer aqui alguns itens, né, e depois a Juliana vai complementar mais nas suas atribuições. A URI deverá formar equipe diretiva com estrutura de áreas em analogia com as vice-presidências da diretoria executiva da FEC, formada minimamente por área de união e unificação, a área de administração e finanças, a área de educação e difusão, a área de mediunidade e atendimento espiritual, a área de assistência e promoção social, a área de família, infância e juventude. Então, dentro dessa estrutura regional da URI, né, nós vamos falar de áreas. Nós não vamos falar de departamentos, né, nós vamos falar dentro dessa proposta regimental de área, né, porque ela é muito mais ampla. Dentro do centro espírita, quando a gente departamentaliza algo, né, a gente limita, né, e dentro da URI a gente não teve esse propósito, né, por isso que ela está dividida em áreas. Então, os artigos aqui mais claros eu vou pular, porque depois a Juliana volta neles. Então, parágrafo 2º, a escolha dos coordenadores regionais de áreas da URI será feita pela diretoria executiva da URI. Então, quem escolhe, né, esses coordenadores regionais de áreas é a diretoria da URI. A diretoria executiva da URI poderá escolher um coordenador regional adjunto para auxiliar na realização das atividades do departamento, quando isto se fizer necessário. 5º, as URIs poderão criar departamentos adicionais, mesmo que não haja uma analogia com as vice-presidências da FEC, sempre respeitando os objetivos e finalidades da URI e do movimento espírita regional e que não sejam contrários ao regimento interno ou ao estatuto da FEC. Então, nós temos ali aquelas áreas que nós vimos, né, mas elas podem se desdobrar em departamentos, né, em setores, como a gente vai ver. Aqui foi falado hoje de manhã pelo Vilmar, né, na tabela que ele apresentou, e aqui a gente vai observar, né, a vice-presidência de administração e finanças, ela vai se desdobrar em gestão, o administrativo, o financeiro, a VPU vai se desdobrar no CITAF, né, a VPFIG, né, ela vai ter ali uma estrutura dividida em família, infância e juventude, a VPED, estudos de difusão, artes, comunicação, né, a VPMãe, ela se divide em mediunidade e atendimento espiritual, né, e assistência e promoção social espírita. Então, essa estrutura de áreas, né, que o regimento nos traz, ele permite que sejam desdobrados. Vai ter lá o coordenador regional da área de administração e finanças. E dentro da URI pode ter alguém responsável, né, pelas finanças, alguém responsável, né, pelas questões da administração, né, a VPU a mesma coisa. Então, essa possibilidade está prevista dentro do regimento interno, né, para não ser algo... essa proposta, né, das áreas, ela não é limitante, né, não é uma única pessoa, né, ela pode se desdobrar e se abrir num leque, né, dentro dessa estrutura para atender às demandas. Então, quem vai estar lá na coordenação de área de educação e difusão, ela pode coordenar a área
junto com uma equipe, né, que vai coordenar o estudo, né, dentro do departamento de estudo, dentro do departamento de difusão e divulgação, dentro das artes, dentro da comunicação e assim por diante. Jefferson, Oi? antes de você... Volta um pouquinho, por favor, o slide. Antes de você passar a seguir adiante, dentro dessa tabela, a tabela anterior, dentro da tabela nós temos ainda duas importantes atividades que foram criadas dentro da própria presidência da FEC, que foi o Evangelho Redivivo, né, que é um programa que está sendo implantado em todo o Estado e que tem já as suas indicações em cada união regional, e bem como passar a ter, a partir de agora, a indicação dentro da estrutura da presidência do planejamento estratégico, né, daquela pessoa que será interlocutor nesse processo contínuo, né, que nós vamos ter de monitoramento desse processo de planejamento estratégico participativo. Só para lembrar que é muito dinâmico esse processo, né, e que, de acordo com as demandas, a gente vai ajustando e criando setores ou departamentos que atendam às nossas necessidades. Isso, perfeito. E aqui a gente viu que, né, a URI ela pode abrir também algo que não tenha dentro de uma estrutura que não tenha dentro da vice-presidência, né, sempre respeitando os objetivos, finalidades da URI, né, e que não contraria o regimento interno e estatuto. Pode comunicar, né, a VPU ou Vilmar, a nossa estrutura está desta forma, né, e assim vai tendo todo o desenho, né, do nosso movimento espírita e da estrutura regionalizada. Os coordenadores regionais de área, eles assumirão, né, na primeira reunião de diretoria da URI após a posse da presidência, da diretoria executiva da URI. A substituição dos coordenadores regionais poderá ocorrer a qualquer momento, sempre que a diretoria executiva da URI achar necessário, ou no caso de vacância. Então, ele não tem, como um encargo, né, regimental, não é eletivo, né, ele está sob a esfera da diretoria executiva da URI. Então, a URI nomeia, né, e a URI pode fazer, então, a substituição, a diretoria executiva, né? A diretoria da URI poderá nomear um secretário-geral, um secretário adjunto, para que esses possam desempenhar as atividades de secretaria necessárias para uma boa organização das URIs e para cumprir com as obrigações desse regimento interno do Estatuto da FEC. Então, a URI ela pode ter um secretário, né, que já era algo comum, né, muito comum nas estruturas das URIs, e o regimento interno veio formalizar, pode ter um secretário, né, pode ser nomeado um secretário-geral, e podem também, né, o presidente da URI, nomear assessores, né, para auxiliar nos trabalhos de sua competência. Também é uma previsão regimental. Os titulares nomeados para a equipe da URI deverão ser apresentados no primeiro CFR após a nomeação. Então, a gente vem, né, sempre observando, né, que a estrutura está sempre interligada, né, uma com a outra, né, para que nenhuma delas, né, desempenhe um papel autônomo, né, e isolado dentro da estrutura federativa. Então, a princípio, né, essa estrutura ela é dinâmica, né, ela não é uma estrutura limitada ou limitadora, né, das ações da URI, mas ela pode, né, se organizar, né, a partir dessas coordenações mínimas, né, de cada área que se apresenta ali. E a partir dali ela pode vir se desdobrando, né, na sua estrutura para melhor atender a demanda das áreas, né, das instituições espíritas filiadas. Então, a princípio, né, a minha participação é essa. Eu espero que tenha sido proveitoso. É claro, quando a gente vai falar de documentos, né, e não tem como trazer essas informações que não seja reproduzindo, né, esses artigos e situando dentro do estatuto de regimento, né, e nem sempre, né, é dinâmico, né, a gente tem que muitas vezes parar para lê-los, mas espero que tenha sido produtivo, né. Esse material está dentro do que já foi disponibilizado pelo Luiz no grupo, mas, né, a gente tem que buscar esses dois documentos, né, para nortear as nossas ações, para entender, né, o que é o papel de cada um, né. Nós vimos aqui o papel
né, em várias instâncias, né, papéis diferentes, mas com atribuições muito bem definidas dentro do Estatuto do Regimento. Então, quando nós conseguimos entender esses papéis e as atribuições e as competências, né, o trabalho vai se aprimorando, as engrenagens, né, elas trabalham juntos e o movimento espírita caminha de uma forma muito mais harmônica. Então, esse é o papel principal, né, dos documentos, né, do Estatuto e do Regimento Interno. Então, fica aí o convite para que os amigos possam lê-los, né, e qualquer dúvida, né, a gente está sempre à disposição para auxiliar, para colaborar, né, e para aprimorar esses documentos. Então, da minha parte, é isso, Té. Agradeço a atenção de todos, né, e se a gente puder colaborar depois, a gente participa.